Graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Ezequiel do capítulo 37 ao capítulo 39. Na porção de hoje, então, nós temos o capítulo 37, que deve ser um dos textos mais citados do livro de Ezequiel, pelo menos até o versículo 14. Então eu vou deixar para fazer o comentário sobre essa parte mais para o final. O Senhor deixa claro que Israel e Judá seriam uma só nação. Quando nós fizemos a leitura dos livros de Juízes, Samuel, Crônicas, Reis, nós vimos que, mesmo antes da divisão do reino, a nação já era dividida. Já havia a realidade presente da divisão da nação, mesmo antes da divisão do reino. Sempre tinha alguma coisa na história que mostrava algum problema. Então, muito antes do reino ser dividido de fato, já havia problema entre eles. Mas o Senhor diz que vai unir. Parecia impossível, mas o Senhor tinha deixado claro que a divisão ia acabar. Como já disse em outra mensagem desta sequência, quando o Senhor age, o impossível é apenas mais uma das especialidades da casa. Apenas isso. Que o Senhor possa então nos unir, como fez com Israel e Judá. Oremos por isso, muito mais que orar por este ou por aquele direcionamento, ou por esta ou aquela pessoa que nós preferimos. Deixemos o Senhor livre para ser soberano realmente, confiando apenas nele e crendo que ele pode agir, independentemente de homens e planos. Não defendemos, então, homens e planos, mas defendemos a soberania do Senhor. Alguns entendem que os textos do capítulo 38 e 39 de Ezequiel já teriam seu cumprimento com a ação de Antíoco Epifânio contra Jerusalém. Aconteceu depois do exílio, antes do tempo em que nós temos o Novo Testamento, naquele período em que na Bíblia protestante não há, na Bíblia evangélica não há livro nenhum no Antigo Testamento depois de Malaquias ou no período depois de Malaquias. É possível encontrar sim livros que são reconhecidos como livros de história, livros que realmente podem dar informações interessantes, e alguns desses livros inclusive fazem parte da Bíblia católica, como os livros de Macabeus. Mas o entendimento no universo protestante, entre os evangélicos, é que esses livros seriam apócrifos, não necessariamente porque não são bons para conhecimento. Esses são daqueles livros que não são tidos realmente como inspirados a ponto de fazer parte do cânon bíblico. Mas eles faziam sim parte das leituras do povo, de uma forma geral, porque eram livros que traziam histórias, traziam informações. Então eles não eram livros que eram rejeitados, como muitos dos evangelhos que aparecem entre os gnósticos. Esses evangelhos foram rejeitados realmente. Mas alguns livros do Antigo Testamento, ainda que não fizessem parte do cânon bíblico, eles não foram necessariamente rejeitados, tidos como errados, mas não eram entendidos como livros que deveriam fazer parte do cânon bíblico realmente. Então nós não temos muitas histórias desse período. Podemos ter conhecimento conhecendo desses livros e outros que fazem pesquisa histórica, e nós podemos até, quem sabe, falar desse período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento. Podemos trazer algumas informações, se assim o Senhor nos permitir, no momento em que Ele nos definir que devemos fazer esse tipo de mensagem, trazendo essas informações. Outros, diferente desses que entendem que Ezequiel 38 e 39 teria sido então cumprido com o ataque de Antíoco Epifânio contra Jerusalém, outros entendem que essa revelação está ainda por se cumprir e que seria a batalha que aconteceria pouco antes da definição do reinado milenar de Cristo. Pessoalmente, estou mais propenso ao entendimento dessa segunda linha. Mas eu entendo que há assuntos que não são importantes para a discussão em si. Eu tenho a minha posição, o meu entendimento, mas sei que se for diferente, o importante é o agir do Senhor e não o que eu acho que faz sentido.
O importante é o que o Senhor tem como ação no meio da história. Há pontos que são inegociáveis, isso é fato, como, por exemplo, Jesus ter vindo na carne para na carne desfazer as obras da carne. A história revela que alguns grupos entendiam que Jesus não tinha vindo na carne, que a carne era má, então ele não poderia ter vindo na carne, era apenas uma aparição ou alguma coisa assim. Tinha algumas interpretações. Daqueles textos que eu disse que foram rejeitados dos evangelhos escritos por gnósticos, muitos desses apócrifos foram escritos por pessoas que tinham esse entendimento de que Jesus não veio exatamente em carne, e aí então tinha várias divisões dentro desse pensamento de como seria essa vinda de Jesus, se era apenas um fantasma, ou se o Espírito veio e foi embora, ou alguma coisa assim. Existiam algumas linhas de interpretação para esse entendimento. E muitos dos evangelhos escritos, que são apócrifos, foram escritos por pessoas que tinham pensamento gnóstico. Não todos, mas muitos desses textos foram escritos sim por pessoas que tinham entendimento do gnosticismo. E não se iluda com o nome de um personagem que esteve com Jesus no evangelho de alguém, porque esses textos foram escritos muito tempo depois dos evangelhos que são reconhecidos como canônicos, que estão na Bíblia. E se nesses que estão na Bíblia, que foram escritos antes, há discussões sobre os nomes dos seus autores, imagina como é em relação a esses textos dos evangelhos gnósticos que vieram muito tempo depois em relação até mesmo aos evangelhos canônicos. Mas nos pontos essenciais, nós não podemos negociar. Há pontos que, se o meu entendimento estiver certo ou errado, não anula a ação de Jesus. Isso é fato. E nesses eu entendo, eu posso sim ter uma posição, um entendimento, mas se for diferente, que seja como entende o Senhor. Eu dou um outro exemplo, além dessa questão dos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. Eu tenho um entendimento a respeito do arrebatamento. Existem pelo menos 3 linhas diferentes de interpretação a respeito desse momento que eu entendo que será histórico, tão logo o Senhor entenda que chegou a hora. No meu entendimento, e se ele estiver certo, pouco importa. O meu entendimento pouco importa se ele está certo ou se está errado. O que eu quero, na verdade, é estar lá. Eu não quero estar de fora. Mas se nós ficarmos perdendo tempo com as discussões das visões diferentes, tendo um como certo, como errado, e ficar realmente brigando, não só discutindo do ponto de vista de querer debater um assunto, quem sabe trazer mais informações, mas de brigar mesmo, de achar que está errado e acabou. Eu acho que se nós ficarmos nesse caminho, nós corremos o risco de ter alguns problemas com relação ao nosso caminhar com o Senhor. Eu não vejo problema em cada um apresentar o seu entendimento. Como eu disse, pelo menos 3 linhas diferentes existem. Eu apenas acredito que não devemos condenar o entendimento do outro, porque pouco importa quem esteja com a razão, ou poderá até ser de uma outra forma que ninguém ainda nem falou. O importante é que nós estejamos lá quando isso acontecer. E para que estejamos lá quando isso acontecer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não é pela forma como se interpreta o cumprimento de Ezequiel 38 e 39, ou a respeito do arrebatamento, ou até mesmo a respeito de outros assuntos, mas apenas por Jesus. Esse realmente é o caminho, e é esse o ponto que nós temos que tomar cuidado e não aceitar negociações a respeito da vontade do Senhor, da questão da santificação e tudo mais. Na passagem inicial do capítulo 37 de Ezequiel, pelo menos até o versículo 14, nós lemos sobre a visão do vale de ossos secos. Ezequiel diz que foi em espírito, logo foi mesmo em uma visão. E aquela visão apontava para a restauração de Israel, como diz o versículo, a partir do versículo 11 em diante do próprio texto. Então, esse era o entendimento que o Senhor queria passar para o profeta Ezequiel diante daquela situação. O Senhor pergunta ao profeta se os ossos poderão viver.
Ezequiel não falou de forma ousada, mas revelou que estava cheio de fé ao dizer: tu sabes. Isso mostra que a humildade é a verdadeira ousadia. E a fé se revela em reconhecer a soberania do Senhor. Deixar que Ele faça o que Ele entende como melhor. Eu entendo que esse é o exemplo a ser seguido. Quando nós fazemos como Elias, por exemplo, que enfrentou os profetas de Baal, fazemos isso porque o Senhor revelou antes e não porque queremos que algo aconteça, porque o Senhor pode fazer. Que Ele pode, é fato. Nós podemos até mesmo acreditar, sem nenhum problema. Mas sempre devemos deixar claro que confiamos que o Senhor fará a sua vontade. E que isso será o melhor. Não será a nossa vontade ou o nosso entendimento, mas a vontade do Senhor que será o melhor. O Senhor diz para Ezequiel o que ele deveria fazer: profetiza. Só depois que ele cumpre o chamado do Senhor é que ele vê alguma coisa acontecer. Foi enquanto ele profetizava que as coisas começaram a acontecer. Ele não viu nada antes, mas as coisas aconteceram quando ele obedeceu. Podemos não ver as coisas, podemos não ter nenhuma indicação de que algo vai acontecer, podemos não ver nada que aponte naquela direção, mas se o Senhor nos chamou a fazer, devemos fazer. E no momento certo, se esse é o chamado do Senhor e estamos fazendo porque Ele chamou a fazer, as coisas irão acontecer de acordo com a vontade dEle. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.